Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira e essa é a quinta aula do programa sobre liberdade de expressão da Gazeta do Povo. Hoje nós entramos num tema um pouquinho diferente do anterior. No anterior nós vimos o contraste entre a liberdade de expressão e um bem, por assim dizer, personalíssimo. Aquele que é sentido como um valor por cada pessoa individualmente. Hoje vamos falar do possível conflito, da possível agressão que a liberdade de expressão pode causar sobre talvez interesses mais gerais de toda a sociedade, como o respeito à lei penal, como o respeito à igual dignidade de todos os homens e assim por diante. O tema concreto hoje é o tema do respeito à lei penal. Dessas formulações que talvez você conheça, sobre os quais já mencionamos algumas vezes, os crimes de incitação e de apologia à prática de crimes, né? É um tema bastante interessante e eu queria começar apresentando algumas situações concretas e queria que vocês refletissem sobre elas. Eu vou voltar a apresentar uma das hipóteses que vocês já viram, mas hoje nós vamos dar a resposta aos questionamentos que foram feitos anteriormente. Só para a gente relembrar como é que no direito brasileiro está formulado o crime de incitação e como é que está tipificado o crime de incitação e o crime de apologia. Então, diz o Código Penal, artigo 286, crime de incitação: incitar publicamente a prática de crime, isto é, estimular, incentivar, né? Insuflar, impelir, mobilizar, tentar convencer alguém a agir de maneira a cometer um crime, né? Isso é a incitação propriamente. A pena é detenção de 3 a 6 meses ou multa. E a apologia? A apologia é fazer publicamente o crime, a definição está formulada da seguinte maneira: fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Apologia é uma defesa mais veemente, não é a mera expressão de uma certa ideia favorável a algo, mas uma defesa mais forte, mais veemente. É muito bom fazer isso aqui, é muito valioso. Você procura formular, tornar atraente o crime ou o criminoso para estimular outros, eventualmente, a agirem desta maneira também, de uma maneira inadequada, de uma maneira criminosa. Então, tenham presente essas definições. E o que parece a vocês? Há neste quadro incitação ou apologia? Eu relembro que esse é o quadro do pintor Gil Vicente, um pintor, né, com uma obra importante, né? Ele fez uma apresentação, ele tem uma série chamada Inimigos, em que ele retrata quase sempre a ele mesmo, numa atitude agressiva com relação a personagens da atualidade, né? O que lhes parece? Nesse caso, há incitação? Há apologia? Quando essa obra foi apresentada, foi incluída na Bienal, na exposição da Bienal de São Paulo de 2010, o então presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional São Paulo, solicitou aos curadores da mostra que esse quadro fosse retirado. Ele entendia que havia aqui apologia. Vocês concordam com a opinião dele? Vamos para o segundo caso. Um coletivo, um conjunto de artistas performáticos, né, apresentaram, o nome deles é In Decline, apresentaram a seguinte situação: representaram e gravaram e depois colocaram nas redes sociais um vídeo um evento performance em que eles jogam futebol com uma bola que reproduz a cabeça de Bolsonaro. O que lhes parece? Há aqui o crime de incitação, o crime de apologia? Vamos para uma terceira situação, um texto de uma banda que, com certeza, né, é ídolo de muitas pessoas, né, porque gosta do carinho de muitos brasileiros, né, e que tem um texto, duas de suas músicas têm letras com o seguinte teor. Uma delas, a música se chama Não Compre, Plante, e o texto é: não compre, plante, chega de financiar essa máquina extorsiva, de um lado o miserável, de outro o policial homicida. Eu nunca vi um policial trabalhando de verdade, são verdadeiros inimigos da liberdade, e assim por diante. Então, não compre, plante. Há incitação, há apologia. Vocês sabem que é crime, tanto o plantar, né, quanto o traficar, ou possuir e comprar drogas. Outra música, Dig, Dig, Dig. Acenda e ouça o que eu tenho a lhe dizer. Este é o Planet Hemp e não tenho o que esconder. Fumo maconha sim. Fui maconha porque não faz mal, está provado com efeito natural. E assim por diante. O que lhes parece? Em qual desses 3 casos, dessas 3 hipóteses, há propriamente incitação ou apologia? Lembre-se, no caso dos quadros do pintor Gil Vicente, no evento performance do coletivo In Decline e no caso do Plant Hemp. Em todos eles, em alguns deles,
como é que os diferentes direitos tratam disso? Antes de mais nada, veja, vamos refletir um pouquinho sobre aqueles 3 casos, aquelas 3 hipóteses que nós estamos examinando aqui. Imagino que em alguns casos pode ter surgido o seguinte questionamento. Puxa, talvez aqui seja, mas eu preferia que não fosse, talvez não devesse ser. Nós entramos numa outra discussão, que vai valer a pena enfrentar aqui hoje também, que é, convém que haja o crime propriamente de incitação e de apologia? Nós vamos abordar também esse tema. Antes, brevemente, eu só quero trazer a notícia de que a generalidade das democracias punem, né, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, não de maneira idêntica, e vamos ver isso, os crimes de incitação. Ou seja, eles também acham que é importante defender o respeito à lei penal. Se a sociedade como um todo elenca o que é a lei penal, aquelas condutas que uma sociedade considera as mais graves, as que mais afetam a convivência coletiva e que, portanto, você atribui uma sanção a mais dura do ordenamento, que é a sanção criminal, para desmotivar a prática daquelas condutas. Então, há um entendimento de que, uma vez que a sociedade escolheu certas condutas como criminosas, deve haver um mínimo de respeito a essa escolha. E, portanto, deve se desterrar, deve se afastar a atitude de quem estimula precisamente a violentar aquilo que a sociedade considerou como extremamente relevante. Então, a maior parte dos países cria o crime de incentivo, de estímulo, de incitação a práticas de crimes. Vejam que nós estamos aqui no âmbito, né, dos chamados bens coletivos ou difusos, o respeito à igual dignidade de todos os homens, nesse caso, o respeito à lei penal. Boa parte dos países considera relevante. Vamos lá. Pense agora não tanto da maneira como você gostaria que fosse, né, mas pense à luz do direito brasileiro, à luz dos artigos 286 e 287 do Código Penal, aquelas definições de incitação e de apologia, que lhe parece a incitação nesse quadro, a incitação nesta expressão artística do pintor Gil Vicente? Parece-lhe que aqui o pintor está incitando as pessoas a praticarem crimes? Claro que aqui se trata de uma interpretação de uma obra artística, mas não parece difícil perceber que, por mais que eventualmente alguém não goste dessa obra, por mais que alguém julgue ela inadequada ou deselegante, inoportuna, não há aqui propriamente incitação nem apologia. O que o pintor está fazendo de uma maneira hiperbólica, metafórica, está manifestando o desapreço que ele tem por essas figuras concretas, como de outras figuras. Não há aqui propriamente incitação. Seria diferente se, por exemplo, poderia haver, eventualmente, se dissesse: eu não tive coragem de fazer, espero que você tenha. Seria completamente diferente se isso fizesse parte da obra. Nesse caso aqui, se trata de uma obra, uma linguagem adequada ou não, né, valiosa ou não. Se trata da manifestação do artista, da desestima que ele tem, como é que ele encara. Ele mostra dessa forma, de uma forma enfática, que tem um desapreço grande por essas pessoas. Não se trata, obviamente, e nem poderia se falar também tão pouco de ameaça. Do contrário, ele não estaria expondo essa obra da maneira como está. Então, por mais que o então presidente da OAB tenha tido uma interpretação, tenha feito uma leitura, né, de que haveria apologia, não há propriamente aqui apologia, né? Há uma maneira hiperbólica, artística, reprovável talvez, aí fica ao juízo de cada um, mostrando o seu desapreço, mas não propriamente incentivação, não estímulo, não incitação à prática de crimes, né? E nesse caso, há aqui propriamente incitação à prática ou apologia? Novamente, é muito semelhante ao quadro, à situação anterior. É uma maneira artística, talvez até reprovável, né, do ponto de vista moral, né, talvez ou não, também deixa a liberdade de cada um, mas tecnicamente não há tão pouco incitação. Ele não está dizendo que se faça assim. Está mostrando novamente uma maneira, o coletivo encontrou uma maneira similar anterior de mostrar o desapreço profundo pela atuação de um homem público. Claro que isso vai desagradar profundamente os que têm apreço pelo candidato, pelo então presidente, né, pelo ex-presidente, mas tecnicamente não se poderia dizer que há aqui incitação ou apologia. O crime tem que ser interpretado à luz daquela formulação sintética, estrita, que é a que consta do Código Penal. E claramente a intenção aqui é outra, tem outra natureza. E agora, pensemos nas letras do Planet Hemp. Há incitação? Há apologia? Por mais que muitos tenham um grande apreço
pela obra, né, do Planet Hemp, é indiscutível que, nesse caso, a intenção da banda era de, precisamente, manifestar essa opinião e com a força da música, né, expor uma tese. Não compre, plante. A incentivação, o teor, a formulação verbal é muito clara, a formação linguística é muito clara. Aqui há, obviamente, incitação e, nesse caso, há, obviamente, apologia, né? Sei que houve propriamente um processo nesse caso, sei que isso desagradará a muitos entenderão, puxa, mas talvez não devesse ser assim. E aqui vem propriamente o discurso, vem propriamente o debate, a discussão. Pensemos um pouquinho. Porque, eventualmente, alguém poderia pensar, puxa, de fato, parece que caracteriza, né, segundo a formulação dos artigos 287, 286, 287, caracteriza. Mas será que é razoável? Pensemos um pouquinho em possíveis razões para não permitir uma sanção, para não permitir uma condenação. Você poderia alegar, puxa, a liberdade de expressão de ideias não se pode punir opinião. Será que isso é razoável? Vamos examinar isso daqui a pouquinho, né? Ou então o argumento, não, é arte, e a arte não pode ser incriminada, que você tem que ter outros padrões de interpretação, outros padrões de leitura. É um argumento, eu já vou, de alguma maneira, rebatê-lo, né? Aí poderíamos pensar no seguinte, não se pode dizer que influa na prática do consumo de drogas. Será que não? Será que há algo que tenha mais influência do que a atuação dos ídolos das pessoas? As pessoas se deixam influenciar fortemente, né? O papel que a música tem, sobretudo dos ídolos, né, das pessoas, tem um papel não desprezível, né? E talvez o ponto que mereça uma discussão mais aprofundada seja útil. É útil para a sociedade porque provoca a discussão de temas que afetam a todos. Deixa eu só rapidamente enfrentar os dois primeiros argumentos, né? Só relembrando, vocês se lembram daquela explicação na primeira aula, né? Aqui temos uma situação claríssima de incitação. Vocês acham que a sociedade deve tolerar esse tipo de expressão? Pensem nessa daqui também. Eu vou para um caso mais extremo ainda. Imagine a seguinte expressão. E perdoe-me ter de apresentar situações às vezes tão drásticas, tão duras, mas é precisamente para efeitos didáticos, né? Pedagógicos. Imagine a seguinte frase colocada num cartaz, pregada num poste. Diga assim, ao Brasil, elimine o estrangeiro. Deve a sociedade tolerar esse tipo de expressão? Ou matar estrangeiros é quase tão bom quanto ganhar na loteria. Eu coloco só para que você tenha um exemplo de incitação e um exemplo de apologia. Agora imaginem, eu acho que a posição de todos que estão me ouvindo deve ser idêntica à minha. Não é possível, é preciso desterrar esse tipo de expressão, né? É preciso puni-la severamente. Imagine que isso fosse musicado e que o teor da música fosse claramente esse. Isso tiraria a relevância, tiraria a força, ou, ao contrário, ampliaria essa força? Então, não me parece que o fato de haver uma formulação propriamente artística retire, né, a inconveniência de uma determinada expressão. Ao contrário, pode, inclusive, agravá-la, né, em alguma medida. Depende muito das circunstâncias concretas. Vejam, é claro que é preciso ter especial delicadeza na forma de interpretar uma obra artística. Nem sempre ela manifesta aquilo que talvez no primeiro momento é preciso uma sutileza para compreender e para interpretar diante dos diferentes registros possíveis, né? Diante das diferentes emoções, das diferentes ideias que são transmitidas através de uma obra artística. Então, é preciso fugir completamente de qualquer interpretação absolutamente simplista e básica. Falo daquelas hipóteses em que é inegável o teor de incitação propriamente de uma obra de arte, de uma música, etc. Muitas vezes isso não é. E, na dúvida, é melhor. Deve-se descaracterizar propriamente o crime de incitação ou outros crimes de liberdade de expressão. Ok? No caso do Planet Hemp, né, talvez esses critérios, né, que a gente mencionou, né, a gente poderia pensar que ali, olha, obviamente, estava claramente caracterizada tanto a incitação quanto a apologia. Mas talvez o caminho seja precisamente aquele último item. Será que o modelo é incriminar toda
a incitação de qualquer prática que eventualmente a sociedade considere como criminosa, eu não vou fazer a defesa nem de um modelo ou nem de outro, mas quero apresentar para vocês como é que diferentes democracias legislam acerca de incitação e de apologia. Acho que o tema é bastante interessante e vocês vão gostar dessa análise. Novamente, imagine o seguinte, imagine aqui um quadro, peguei 3 países, tem 3 legislações diferentes, os 3 de alguma maneira ou de outra incriminam a incitação. Aqui nós temos, portanto, o universo de crimes, de condutas puníveis nesses diferentes países. Né? E o crime da incitação? Qual a extensão dele? É crime incitar a prática de quaisquer dos outros crimes previstos nesses países ou não? E não é exatamente igual o modelo em todos eles. Vejam, no Brasil, sim, a incitação, vocês se lembram, a formulação é bem abrangente. Se eu incito, se eu estimulo alguém, se eu instigo alguém a cometer uma conduta, qualquer das condutas definidas como crime, eu cometo o crime de incitação. Só fica fora as contravenções penais. No caso da França, isso não é assim. E nem no caso dos Estados Unidos. Lá também é diferente. O universo da incitação, ela é punida apenas em casos concretos, dependendo de uma série de circunstâncias. Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Eu vou começar com o direito francês. No direito francês, a lei que trata do tema é a Lei de Imprensa, que é uma lei de 1881, mas que foi sofrendo alterações ao longo desses mais de 100 anos, né? E inclusive a última versão teve uma alteração recente, em 2023. Os artigos que tratam do tema da incitação são os artigos 23 e 24. Eu não trago o texto efetivo, né? Mas trago uma explicação. Qual que é o modelo francês? É um modelo que o Brasil já conheceu também. Então, pune-se como incitação pune-se a pessoa apenas quando o crime que foi objeto da expressão, né, quando é perpetrado. Então, se eu incito alguém a cometer um crime e essa pessoa comete esse crime, então eu poderei ser responsabilizado por incitação e como cúmplice do crime principal. Então, esse é o modelo principal. E depois, existe o crime de incitação por si mesmo apenas para as hipóteses mais graves, mais fortes, né? Então, por exemplo, são os casos que dizem respeito a atentados à vida. Se eu estimulo alguém a cometer um homicídio e essa pessoa comete um homicídio, ou independentemente se ela comete ou não comete, eu respondo por incitação, né? E, eventualmente, respondo também pelo crime mais grave, né? Depois, extorsões, roubos, extorsões e destruição com risco para pessoas, crimes contra a integridade do Estado, terrorismo. Estimular alguém, incentivar, impulsionar outros a praticarem esses tipos de crimes mais graves, já é por si só o fato de eu estar expressando essa afirmação e esse estímulo, essa incitação, já é crime por si só. Então é um modelo interessante que na prática significa o seguinte, né? Quando eu incito alguém a praticar crimes mais graves, há crime por si só. Nos demais casos, depende de que o crime aconteça por parte da pessoa que foi incentivada a ter aquela conduta. E como é que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos o modelo é bem peculiar. A discussão sobre incitação nos Estados Unidos está no coração do debate sobre a liberdade sobre a liberdade de expressão e sobre a interpretação da Constituição desde o começo do século XX. Os grandes debates que acabaram moldando o direito americano tal qual o conhecemos hoje, teve como primeiros temas precisamente o tema da incitação. Quando a incitação pode ser caracterizada crime. Havia várias leis em diferentes estados americanos punindo a incitação. E a Suprema Corte foi sendo chamada a discutir e a deliberar, decidir se isso era compatível com a Constituição em inúmeras situações. O paradigma atual é o decorrente do case Brandenburgo contra Ohio, que é um caso de 1969. Esse é o leading case que hoje orienta a interpretação constitucional sobre o tema da incitação. Quais foram as situações concretas, o que foi decidido naquele momento? O caso era o seguinte, um membro da Ku Klux Klan, né, convida um repórter a assistir uma reunião deles, né? O repórter vai acompanhado de um cinegrafista com autorização da Ku Klux Klan, tudo é registrado e em determinado momento o orador, né, provavelmente quem dirigia aquela célula ali da Ku Klux Klan, faz afirmações um pouco desconexas, mas com o seguinte teor. Pessoalmente, acho que o negro deveria voltar para a África, o judeu deveria voltar para Israel. Afirmações de caráter racista, né? Houve a tentativa de enquadrar dentro da lógica de incitação, que esse conjunto todo, a própria reunião,
seria uma instigação a agressões e agressividade contra judeus e negros. A Suprema Corte Americana entendeu que, nesse caso, isso não se dava, né? Para que haja punição de alguém por incitação, pela prática de crime, de incitação à prática de crimes, é necessário que estejam presentes alguns requisitos. E os requisitos foram elencados da seguinte maneira, né? É preciso que haja uma efetiva expressão de incitação, que não havia naquele discurso. A formulação não estava baseada em termos de incitação, ela estava baseada em termos de opinião. Pessoalmente, acho que deveriam voltar. Não era uma instintivo, vamos nos mobilizar para expulsar tais e quais, né? Não, a formulação era outra. Então não preenchia o primeiro requisito. Segundo ponto, era necessário que seja dirigida a produzir uma iminente ação ilegal. Também não era o caso. E, por fim, é preciso que carregue a probabilidade de incitar ou produzir, de fato, tal ação. Por aqui vocês conseguem perceber que passa a ser bastante difícil condenar alguém por incitação no direito americano. Não é impossível, eles continuam entendendo que sim, a incitação é criminosa, mas é preciso preencher uma série de requisitos que torna muito difícil a probabilidade de que alguém seja condenado por isso. Pessoalmente, eu acho que sempre é interessante conhecer a experiência de outros países, de um país que tem um apreço tão grande pela liberdade de expressão, mas, novamente, não sou dos que que concordem com o teor ou com a linha adotada pela Suprema Corte Americana, né? A crítica que eu faria ao modelo americano se centra principalmente na fragilidade do terceiro critério, né? A probabilidade de que venha a causar a ação ilegal é algo de muito difícil análise, né? E, obviamente, não se quer aqui pensar que só quando ocorra a ação, porque, do contrário, isso seria pavoroso, seria preciso esperar que acontecesse para que se pudesse intervir. Não é essa a ideia. Mas fazer a análise da probabilidade dificulta muito aferir a gravidade ou aferir propriamente a licitude ou ilicitude de uma determinada conduta, né? Condicionar a essa análise me parece extremamente problemático, né? E pode levar a tolerar situações extremas que talvez estejam criando as condições para um crime final. A probabilidade é de muito difícil avaliação, né? E aí se perde, a meu ver, novamente, sempre quando volto a fazer a mesma crítica que fiz numa das aulas, quando falávamos dos insultos, né? Quando se coloca a licitude ou ilicitude de uma conduta nas consequências finais, perde-se o critério do que é lícito ou não é lícito, e duas pessoas que ajam da mesma maneira, de maneira exatamente igual, com a mesma intencionalidade, né? Podem ter avaliações de suas condutas completamente diferentes em função da probabilidade ou não de circunstâncias externas ao próprio atuar. Perde-se, portanto, o papel pedagógico da lei penal. Fica claro para o cidadão o que é lícito e o que não é ilícito, né? Então, o modelo americano passa a ser mais ou menos o seguinte: na verdade, não tem a incriminação da incitação independentemente de consequências. Sempre dependerá também, o crime de incitação continua existindo, dependendo da previsão expressa de cada estado, né? Mas é necessário que sejam adicionados aquelas circunstâncias adicionais para que a conduta possa ser caracterizada como ilícita, né? Muito bem. E por que isso? Então, embora eu me incline pelo modelo francês, ele me parece mais equilibrado e permite abrir margem para debates em temas mais que estão na franja, por exemplo, que são temas que estejam eventualmente sofrendo uma forte contestação social em um determinado período. E não que eu concorde, né, com as posições eventualmente adotadas, mas parece razoável que haja um maior espaço de liberdade para o cidadão para debater e para opor-se eventualmente a certas tipificações penais. E por que isso? Por que é possível uma variação e não punir todo tipo de incitação à prática de crimes? Porque a sociedade pode decidir ser mais tolerante com relação a certas condutas, né? A sociedade, o Estado, não tem a obrigação de punir toda a conduta antissocial. E há muitas razões para eventualmente não punir. E aqui não estou fazendo uma afirmação concreta nas circunstâncias concretas. É mais para deixar o critério geral. Pode acontecer que se entenda que determinada conduta tem pequeno potencial ofensivo e que não justificaria mobilizar todo o aparato estatal para incriminá-la, né? Ou então, se pode julgar que aquele tipo de conduta, concretamente, encontra na própria sociedade outros tipos de sanções que são suficientes. E aí, seguindo o princípio de que é preciso, quanto mais possível, evitar as armas da política criminal, perfeito.
deixa-se de, portanto, incriminar certos tipos de condutas, né? Pode-se, no entanto, perceber também, não no entanto, pode-se adicionalmente perceber-se que incriminar certas condutas pode colocar em risco bens maiores. O próprio debate, por exemplo, acerca de mudanças legais, pode ser interessante e pode permitir certa tolerância com relação a certos tipos de crimes, ainda que eles sejam, e parte da sociedade os considere bastante graves. Depois, porque se supõe que possam até gerar benefícios superiores. Às vezes, a tolerância com relação a certas condutas é positiva porque ela pode abrir espaço, precisamente através do debate, através do contraste entre ideias, permitir que surjam soluções, ideias que sejam benéficas para a sociedade como um todo. Muito bem, estamos chegando ao final dessa nossa aula e vamos pensar rapidamente, né, quais foram as conclusões, as ideias centrais de hoje. Primeiro ponto, veja, o respeito à lei penal legitima uma restrição da liberdade de expressão, como fica evidente pelo fato de quase todas as democracias adotarem modelos de incriminação da incitação, né? Os crimes de incitação ou apologia estão previstos na generalidade dos países, precisamente por isso, né? Mas a sociedade e o Estado não têm a obrigação de punir toda a conduta antissocial. Então, são possíveis modelos diferentes. É possível adotar um modelo intermediário, como, por exemplo, o modelo francês, que foi apresentado por aqui, né? Essa é uma decisão que deve caber à sociedade como um todo. É uma questão de reflexão. O próprio Brasil já chegou a adotar, em momentos anteriores, um modelo similar ao modelo francês. De qualquer forma, uma vez que seja prevista, né, a conduta, seja prevista no Código Penal a conduta ilícita, a ilicitude da incitação, o que é necessário é saber interpretar adequadamente. Um local onde pode haver problemas de interpretação é nas obras artísticas. É preciso uma atenção especial, qualificada, um olhar mais sutil para a interpretação da obra artística e só quando ela for muito evidentemente, ela claramente caracterizar o tipo penal, ser condenada. Mas, uma vez tendo essa adequada interpretação, é muito interessante fazer valer, obviamente, a lei penal. Chegamos ao final dessa nossa quinta aula. Na próxima, nós vamos examinar um conjunto de temas extremamente delicado, extremamente importante, que é toda a questão da expressão que possa caracterizar preconceito, discriminação em temas vitais que afetam a igual dignidade de todas as pessoas. Até lá!